Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Porto e hoje nós estamos aqui de volta com o Papcast, o melhor podcast da hotelaria. E vamos falar hoje no episódio número 3 sobre como vender mais diárias sem comissão, mais conhecido como funil invertido. Vamos lá então? Preparados? O Papcast está no ar. E no episódio de hoje nós vamos falar então sobre o funil invertido. Surge muita situação de que, por exemplo, um hotel vende muita diária, né, através de canais digitais como Booking, Expedia, Kayak, Google, TripAdvisor e entre outros tantos. Mas às vezes mais de 16% ou até 30% ou 40% do que o hotel vende fica como comissão para esses canais. O que fazer, né? Essa pergunta aí é uma pergunta que chega seguidamente para a gente aí. E a gente vai explicar um pouquinho então como fazer para se livrar desses canais, digamos, que ajudam muito a ter visibilidade, mas que cobram um preço altíssimo. Acabam que no final a gente vai fazer as contas aqui e eles vão virar como se fosse um sócio da empresa de vocês. No episódio de hoje então a gente vai ajudar você a encontrar uma solução para esse tipo de problema, né? Não esqueçam, claro, de ir lá no Instagram sempre no @paphotel, né, ou no site paphotelpro.com, e vocês podem conhecer um pouco mais do que a gente faz, do que a gente trabalha. Entre em contato que a gente pode fazer um bate-papo bem legal, uma chamada de vídeo e conversar um pouco sobre o teu empreendimento, que tipo de ajuda tu necessita, enfim. Nós temos soluções para todos os empreendimentos, desde pequenas pousadas, propriedades, terrenos, até grandes resorts. Tá bom? Então, agora a gente vai dar início ao nosso papo, que é como sair dessa venda, né, essa venda sem pagar comissão para os canais, e como fazer essa venda direta tornar-se repetitiva. Vamos então ao chamado nosso princípio do funil invertido, né? O que é o funil invertido, na verdade, e como multiplicar a venda das diárias através da geração de fãs, né? Como converter o seu hóspede em fã. O funil invertido, na verdade, é um conceito que é voltado bastante para o pós-venda de qualquer tipo de produto, né, ou serviço, e que tem também como foco transformar aqueles compradores, né, os hóspedes, em promotores da empresa, promotores do hotel. E isso faz com que poucos clientes, né, ou não precisa ser uma quantidade muito grande realmente de hóspedes, que se transformam em múltiplos potenciais consumidores da marca, porque eles vão falar bem para os amigos e os amigos dos amigos e assim sucessivamente. Mas não se preocupe, a gente vai explicar direitinho agora o que é o funil invertido versus o funil tradicional. Acho que a forma mais fácil de explicar, pessoal, o que é o funil invertido é comparando com ele um modelo mais tradicional, né? No funil de vendas que a gente conhece, o objetivo é atrair o maior número de usuários, né, o maior número de clientes ou de hóspedes, nutri-los de informações, né, qualificá-los eles vêm do Instagram, vêm do Google, vêm de tudo que é lugar, e convertê-los em clientes pagantes. Ok, nós convertemos eles em clientes pagantes. Durante esse processo, alguns deles vão entrar, mas não vão sair, ou seja, não vão se tornar clientes. Eles vêm, passam, entram no funil, não interessa muito o assunto, não gostaram muito da abordagem e saem. Então, o número de clientes em potencial que entra no topo do funil é muito maior do que o número de consumidores pagantes no final do funil, obviamente, né? Então, a gente vai ver que a proporção ela é bem desafiadora, mas bem interessante se a gente trabalhar com uma estatística boa. É um processo de vendas comum, né? Afinal, é muito improvável que todos os usuários que já tiveram contato com a nossa empresa, em algum momento, nessa jornada que a gente chama de jornada do cliente, eles se tornaram realmente clientes e optaram realmente pela nossa marca realizando uma compra, né? Então, o mais importante de tudo é atrair para o funil. Atraindo para o funil, a partir dali você tem que fazer uma venda. Então, revisitado esse conceito de funil normal, né? Onde o cliente entra
que é o visitante do funil, lá no topo, daí ele está lá olhando, está sondando a sua empresa, está sabendo como é que é o hotel, ele entra no quarto, ele entra na recepção, ele vê como é que é a pontuação nos diversos canais, ele vê os amigos que falaram, enfim, eles são chamados de visitantes do funil, né? Passando esses visitantes do funil, ele começa a se interessar. Como é que ele começa a se interessar? Nessa segunda parte já entra o teu comercial, né? É a tua venda diretamente ali, direto pelo WhatsApp, já com processo de venda guiado, um processo de venda bem feito, já com frases adaptadas para cada situação de cada cliente. E o mais importante, pessoal, e aí vai o segredo número 1, tá? Para converter esse visitante num lead quente, você tem que ter um processo definido de vendas. Anota aí, processo definido de vendas. Repetir de novo, 100, 200, 300, 500 vezes, que esse cliente ou ele vai fazer a primeira compra ou ele vai voltar, tá certo? Então ele vai se converter num lead quente, que a gente chama. Convertendo-se no lead quente, ele vai lá e levanta a mãozinha dele lá para, né, aqui estou eu, olha, me dê atenção. Ele vai te dar algum indício que ele quer atenção, ele quer saber mais sobre a empresa. Se ele pergunta, quero saber mais, me conta um pouco mais, como funciona, eu vi a foto de vocês aceitam pet, como é que é com criança, tem desconto para uma diária, é que ele já demonstrou interesse, pessoal. E aí é a hora do gancho, aí é a hora de oferecer a oportunidade, né? A oportunidade dele para que ele fique realmente enamorado, apaixonado por essa venda. Venda o sonho, não fale em preço, deixe o preço por último. Venda todos os benefícios primeiro, coloque todas as vantagens. Antes que o cliente diga qualquer coisa, você fala, senhor, vamos colocar aqui um nome fictício, senhor Carlos, o senhor gosta de viajar, o senhor tem costume, eu gosto de viajar bastante. E o que o senhor mais gosta na viagem? Eu gosto de passear a cavalo, então deixa eu mostrar uma coisa para você. Aí você já tem num arquivo seu guardado, você deve ter vários arquivos, tem que ter, sobre atividades do seu hotel, ou se você tem algum parceiro que realiza passeio a cavalo, nesse caso, né? Você tem que ter todos os benefícios que o seu hotel, a sua pousada, o seu resort pode oferecer, que se um cliente fala uma palavra-chave, você já busca lá e já manda, o que o senhor acha disso aqui? Aí manda um vídeo de 10 segundos, 15 segundos, deixa ele analisar, deixa ele olhar, espera ele falar, nossa, achei sensacional. Pois então, senhor Carlos, que tal o senhor apreciar essa experiência conosco? Aí, claro, ele vai vir com aquelas velhas objeções, sim, mas e como é que funciona, quantas diárias, eu estou com a minha esposa e o meu filho quer ir também, quanto custa? Senhor Carlos, antes da gente tocar em dinheiro, eu só quero dizer para o senhor que a experiência sua vai ficar completa quando o senhor chegar aqui, chegar numa dos nossos quartos, ou uma das nossas casas, ou uma das nossas cabanas, ou enfim, e o senhor vai ver que vai estar em outro mundo. O senhor vai estar no mundo em que o senhor quis. O que o senhor acha sobre isso? Aí ele tem dois caminhos. Ele pode dizer, nossa, adorei, muito bem, fantástico, quero saber mais. E você vai nutrindo, só colocando benefício. Porque é all inclusive, funciona assim, não precisa de horário, tem estacionamento, pode deixar seu cachorro, fica 10 minutos do centro, fica 5 minutos do centro, fica afastado do centro se ele quer tranquilidade. Então, quanto mais informação você conseguir previamente dele, melhor é para você, que você tem munição para poder trabalhar com esse cliente. Lembre-se, tenha sempre os seus arquivos prontos com todas as respostas para todas as objeções. Ele vai chegar e vai dizer, mas e no café da manhã, eu não vi muita foto. Não tem problema, senhor Roberto, dá uma olhada nessa foto. Aí você manda foto número 1, foto número 2, foto número 3. Que mais que o senhor gostaria de saber? Não, a respeito da suíte. Ela tem a metragem tal, funciona assim. O senhor imagina deitando então num travesseiro de pena de ganso. Aí ele já está virando quase um cliente. Você vai mostrar tanto benefício que ele não vai ter como sair do seu funil e vai se converter num cliente. Então, aí que entra a segunda parte do funil invertido. Uma vez ele no seu estabelecimento, tudo aquilo que você prometeu na venda, você vai ter que entregar e mais. Né? Ele virá com aquele sonho na cabeça
com aquela expectativa na cabeça, e você vai ter que entregar aquilo e muito mais, ou seja, a sua equipe local, operacional, do seu gerente geral, seu gerente operacional, seu concierge, seu gerente de recepção, o seu guest service, enfim, vão ter que fazer da vida do Sr. Carlos fantástica. Muito mais do que ele recebeu na venda, ok? Então, uma das razões pelas quais as pessoas indicam e viram fã é o velho e bom boca a boca, que segundo as pesquisas, mais de 80% dos clientes que estão felizes e contam sua experiência para os demais, eles contam, mais de 80% contam para 6 ou mais pessoas. Então você imagina, se você recebe 10 hóspedes num dia e você conquista esses 10, eles vão sair falando para 60, esses 60 vão falar para 360, e assim a gente vai escalando, vai chegar um momento em que você vai ter que abrir um segundo hotel. Mas então, Paulo, me diz uma coisa, como fazer com que esses clientes falem bem e atraiam novos consumidores? Porque essa aí é a pergunta de ouro, né? Essa aí todo mundo quer ter essa resposta. Então, o que eu digo, pessoal, é o seguinte, construa uma estratégia a partir do funil de vendas invertido, né? Que eu vou agora explicar para vocês como é que funciona. O funil invertido, ele não termina onde a pessoa chega no hotel, aí é apenas metade do caminho, né? Você vai entregar mais do que prometeu, você vai ter uma super recepção, você já vai saber o gosto dele, você vai saber de onde ele vem. Provavelmente, se você fez um bom trabalho de bastidores, você vai saber a hora mais ou menos que ele vai chegar. Você vai mandar uma mensagem para ele, o senhor pode nos informar mais ou menos a que hora chega e tal, não sei o que, nós queremos lhe surpreender, blá, blá, blá. Você já vai ter toda a informação, ou seja, não tem como não surpreender no início. Durante, claro, a passagem dele pelo hotel, tudo tem que funcionar, ar-condicionado, chuveiro, café da manhã no horário, bem servido, enfim. E você tem que estar sempre cuidando desse hóspede. Perguntando para ele se está tudo bem, se ele quer que faça alguma reserva de algum restaurante, se ele precisa de alguma ajuda com as atividades, se ele precisa de ajuda com algumas atrações locais. Dê dicas, conte histórias, as pessoas querem saber história. As pessoas vão no hotel ou vão para um destino para conhecer outras histórias. Elas podem ir para qualquer quarto de hotel, em qualquer lugar do mundo, mas o que vai diferenciar um hotel do outro é a equipe que tem, a equipe que trata bem o hóspede. Então, isso é muito importante. Então, se a gente puder colocar, por exemplo, no funil tradicional, a gente tem como primeiro abordagem, né, aquela percepção, onde o cliente vem do Instagram, do Google, dos diferentes canais de reservas, que a gente chama de channel managers, né? Depois vem o engajamento, a conexão. Você tem que estabelecer uma conexão com o seu cliente, né? Se, por exemplo, o Carlos diz, olha, Paulo, eu gosto muito de comer fondue, no caso, quando eu vou para Gramado, eu gosto de comer fondue e tal, e eu falo, senhor Carlos, o senhor não tem ideia. Uma das coisas que eu mais gosto também é de comer o fondue, mas principalmente o fondue de queijo. Ele, nossa, o fondue de queijo é fantástico. Do restaurante X, do restaurante Y. Aí, pronto. Estabelecer uma conexão. Com essa conexão, o ouvido dele, a mente dele já vai abrir muito mais para você, porque a mente dele está falando para ele o seguinte, olha, esse cara aí, o Paulo do outro lado, ele entende, ele me entende, ele tem um gosto parecido com o meu, eu vou escutar ele. Então, ele já abre para te escutar. Então, aí tu já tem uma grande possibilidade de começar a resolver o problema dele, porque ele tem um problema para resolver. E qual é o problema dele? Ou ele quer levar a família dele, ou ele, ou a mulher, ou ele sozinho mesmo, para desopilar, para poder descansar. Então, é resolver um problema interno. Ou para que também a gente possa dar um prazer para ele. Ele quer dar isso para a esposa, por exemplo, né? Ele quer ter oportunidade de poder dar para a esposa uma bela de uma suíte com hidromassagem, com sauna, com uma cama fantástica, com uma Smart TV com uma lareirinha ligada e depois poder fazer um baita de um passeio, fazer experiências incríveis. Então, isso que ele quer. Ou ele quer curar a dor dele, que ele precisa curar, eu preciso sair, eu preciso descansar, ou ele quer dar prazer para a mulher, prazer para os filhos, olha, eu trabalhei bastante, eu fiz um excelente negócio, eu quero levar eles para o melhor hotel. Então, a gente está resolvendo o problema dele. E aí, gente, ele não vai ter mais objeção, porque se ele já entrou na conexão, se ele já viu que a gente resolveu o problema, se nós já falamos de todos os benefícios que ele pode ter, a única objeção seria o preço.
Mas aí também ele já sabe mais ou menos quanto é o preço, porque de tudo que você já passou, ele já tem ideia também. E ele já pesquisou antes, acredite que ele já pesquisou. Ele só quer saber se você vai convencer ele e de que maneira você vai vender para ele. Se é para curador ou se é para dar prazer. Ok, ele chegou no hotel maravilhado, com a mulher, com os filhos, muito bem, um grande check-in, recebemos ele com uma bebida, fizemos uma excelente transição no check-in, explicamos, ele está encantado. Não entregue a chave, não entregue a chave. Se possível, sempre que possível, acompanhe até o quarto. Acompanhe até o quarto. Pode parecer um pouco clichê, às vezes as pessoas não gostam muito, mas elas só dizem que não gostam muito. Na verdade, elas gostam muito desse acompanhamento, desse mimo, porque você vai com tato, olha, meu nome é Paulo, eu vou ficar à sua disposição, se o senhor precisar, eu estou ali na recepção. Eu fico até às 23 horas, mas meu colega Luciano chega depois. E o que você precisar, só discar 9 e a gente pode reservar um jantar para vocês, uma atração fora do hotel, enfim. Aí ele vai sempre com oração, obrigado, Paulo, obrigado pela recepção de vocês, você foi muito simpático, você foi muito gentil. Pronto, acolhimento nota 10. Ao longo da estada dele, vai ter o café da manhã, vai ter o almoço quando for algum meio de hospedagem que ofereça também a pensão completa, também a pensão, né? Enfim, sempre todos os funcionários, eles têm que saber qual é o apartamento do cliente, qual é o apartamento do hóspede e, se possível, pelo menos o primeiro nome de cada um. Pode parecer um pouco utopia, algumas pessoas vão achar, Paulo, mas me diz uma coisa, meu hotel tem 200 apartamentos, como é que eu faço isso? Gente, treinamento, treinamento, treinamento. Pode ser que as pessoas não saibam de todos os hóspedes, pelo mínimo, se cada garçom, se cada recepcionista, se cada guest service, se o gerente, se cada um, pelo menos aprender 10 nomes por final de semana ou por estada, as pessoas ao redor vão achar que aquilo é mágica, que todo mundo sabe o nome de todo mundo, né? Então isso aí se converte num profissionalismo impressionante, impressionante. E isso vira uma bola de neve positiva, né? Um ciclo virtuoso que faz com que o hotel tenha uma fama de excelente atendimento como se fosse por mágica. Então esse já vem ao ponto número 3 que a gente vai falar, que seria sobre o encantamento. Ou seja, nesse momento, o cliente que já está lá, que já se hospedou, que já tomou café, que está se preparando para sair, ele recebe todo esse tratamento, ele é apresentado ao hotel, ele é apresentado também a todas as facilidades que tem de reservar alguma coisa, ele já está encantado, ele, a filha, o filho, a mulher, enfim, eles já estão se sentindo muito mais beneficiados do que tudo aquilo que foi dito na venda. Ou seja, esse produto está ficando muito barato, está valendo muito a pena. E aí ele está começando a se converter num fã. E aí que eu digo, ele vai começar a indicar. Então basta que até o final da hospedagem tudo saia corretamente, que não tenha tido algum problema, ou, aí vai um parêntese interessante, tá, pessoal? Qualquer problema que esse cliente tenha ou qualquer outro cliente tenha, tem que ser resolvido na hora. Mas na hora eu digo no momento. Existem muitos hotéis, muitas pousadas, principalmente hotéis maiores com processos definidos, que eles têm um segmento de métrica, né, e de estatística de problemas. Então eles sobem numa plataforma, colocam num aplicativo, problema na pia do 1404. Ok, você pode fazer isso, mas resolva o problema na hora. Resolva o problema na hora, que o cliente vai valorizar muito isso. Tá bom? Ele convertendo-se num fã, ele vai indicar, claro, para os outros amigos. Claro, ele vai indicar para vários amigos e ainda vai fazer vídeo, vai gravar, vai postar no Instagram, vai dizer, cara, eu tô no hotel tal, olha, aqui é fantástico, tu tem que trazer a fulano ou fulano, vamos marcar com o nosso grupo de trazer e pronto. Esse cliente vai ser seu vendedor. Ele vai ser seu melhor vendedor, porque não existe propaganda melhor do que o boca a boca. Na verdade, vocês sabem disso. Quando vocês vão no restaurante, vão no hotel, vão numa praia, vão para um destino, e quando aquilo é bom, vocês falam para todo mundo. E quando é ruim também. Quando é ruim também, vocês falam para o mundo inteiro. Publica, faz comentário negativo, enfim. A gente tem essa tendência, né? Mas quando é bom, você quer que as pessoas que são próximas a você participem daquilo, sejam tão felizes quanto ele foi.
Em outras palavras, nada mais é do que alcançar uma tal satisfação, tal encantamento e tal engajamento, que façam com que esse único cliente leve a marca do teu hotel para outros consumidores com maior orgulho. Ele tem que ter orgulho de ter ido lá, né? Ele tem que se converter num fã seu. Por isso que esse modelo é tão representado assim, a parte maior, né? A parte maior do funil, ela fica embaixo, diferentemente do funil tradicional, porque entra uma pessoinha lá em cima, né? Funil fininho, e vai aumentando à medida que a percepção de felicidade dele aumenta. Vamos então repassar, pessoal, então, os pontos falados, né? Agora a gente vai conseguir discernir eles um pouquinho, falar um pouquinho cada um deles, né? São 4 pontos, então, muito importantes, tá? Para vocês aplicarem essa técnica do funil invertido. E se vocês quiserem saber mais, entra no meu Instagram, @paphotel, e me chama no direct lá que a gente pode conversar, marcamos uma conversa online, fazemos uma chamada de vídeo e a gente conversa sobre como aplicar esse funil invertido no teu hotel. Então, assim, 4 pontos importantes. Vamos lá. Primeiro ponto, acolhimento. Segundo ponto, profissionalismo. Terceiro ponto, encantamento, como nós comentamos anteriormente. E quarto e último ponto, mas não menos importante, quizás o mais importante, é o fã. Então, nosso primeiro ponto é o acolhimento, pessoal. Não adianta a gente esperar que um futuro hóspede que acabou de fazer a compra da diária e vai sair falando bem dele a bel prazer. Não, isso não existe, né? Ele, na verdade, depois ele comprar, ele se arrepende, porque ele gastou o dinheiro. Ele poderia ter gasto em outra coisa, poderia ter feito outra coisa, poderia, não, mas gastei, nossa. Ele sai com uma percepção horrível dessa compra, porque para ele ainda não sentiu a aplicação do benefício, ainda não sentiu isso. Então, para ele foi horrível. Ele gastou 2, 3, 5, 10, 15, 20 mil reais e acha que colocou dinheiro fora. Então, é da mesma forma então, que esse usuário ele entra no topo do funil tradicional, ele ainda está longe de se tornar um cliente, né? Porque ele não passou por nada. Ele acaba de fazer a compra e ainda está longe de levar a marca para outras pessoas porque ele não recebeu o benefício. E nessa fase, gente, é fundamental fazer um excelente onboarding do cliente, ou seja, uma excelente acolhida. Isso vai ser fundamental para que a experiência dele seja muito positiva e para que ele tenha excelentes níveis de satisfação já nos primeiros minutos dessa chegada. A primeira impressão é a que fica. Então, ele chegou no seu hotel, tem que estar limpo a entrada, tem que estar limpo a parte da recepção. O recepcionista tem que atender com um sorriso, a música tem que estar adequada, o cheiro do hotel tem que estar adequado, o barulho do hotel tem que estar adequado, os vidros têm que estar limpos, enfim. A primeira impressão é magnífica, a pessoa tem que entrar e ter aquele wow factor, aquele wow, nossa, valeu a pena. Então, essa primeira impressão que fica é muito importante. Ok? Você tem que ser capaz de identificar em todos os hóspedes que chegarem em seu hotel, e é de extrema importância que isso seja feito, de onde eles vêm, o que eles fazem, que sotaque eles têm, o que eles estão acostumados a fazer. Pesquise em redes sociais, pesquise sobrenome, se for possível, tentem achar qual o ramo de negócio que eles vêm. E para cada ramo de negócio, pessoal, para cada local do Brasil, para cada sotaque diferente, para cada questão cultural diferente, você tem aí uma gama enorme de assuntos para abordar com esse cliente. O acolhimento é a fase que introduz o cliente no teu hotel. Que isso inclui, gente, a saudação sincera, muito sincera. Não é aquele sorrisinho Colgate, que a gente chama, né? A pessoa veio de uma viagem desgastante, talvez até estressante, dirigindo no carro, criança chorando, cachorro latindo, o marido ou a mulher reclamando, trânsito quase bateu, chovendo. Então, o acolhimento na chegada é muito importante. Tudo tem que funcionar, tudo tem que estar limpo, o check-in tem que ser muito rápido. Você tem que fazer uma breve apresentação do seu hotel, não mais que 5 minutos apresente o seu hotel, mas tem que ser claro. Se possível, em 100% das vezes, chame o hóspede pelo nome, interaja com os integrantes da família, brinque com o pet, apresente-se como seu embaixador, coloque-se como seu embaixador, crie uma conexão, procura descobrir de onde ele vem. Isso é muito importante. Encontre um ponto em comum e aprofunde-se nesse ponto.
Depois de você apresentar as áreas comuns do hotel, como se fosse sua casa, os horários, as facilidades, leve-o para o apartamento. Aí, deixe aquela sensação, né? Você deixa aquela sensação de que tudo que foi prometido na venda vai ser cumprido, que você vai buscar surpreender seus hóspedes. Sempre que você interagir, fale da próxima atração ou programação do hotel. Venda o que o seu hotel tem de melhor. Venda sempre o que tem de melhor. Um exemplo, pessoal, vocês não podem perder às 7 horas da noite aqui no Lobby Bar, ao lado da lareira. Nós temos um happy hour com um rhythm and blues ou então um jazz tocando. Vocês têm que aproveitar. E aproveitem ainda que nós temos uma sopa no pão, servido com vinho tinto, assim. Dê a opção para o cliente. Nossa, já resolveu minha vida de noite. Eu não sabia o que ia fazer, agora eu já tenho um programa. Né? Deixe o seu nome e diga que você está à disposição para a melhor maneira de atendê-lo. E deixe seu canal também que ele possa te encontrar mais facilmente. Às vezes as pessoas dizem, disco 9, fala na recepção. Seria interessante também a recepção do hotel ter um WhatsApp, e esse WhatsApp ficar sempre com o líder do turno, né? Ou então com o gerente, com alguém, e que a pessoa fosse cadastrada automaticamente, né? Então a pessoa chega no hotel, já tem um WhatsApp exclusivo, um canal exclusivo de atendimento, não é legal? Então a nossa segunda etapa do funil é o profissionalismo. Claro, a gente não vive só de simpatia, né, gente? A gente tem que ter profissionalismo, tem que conhecer as regras da hotelaria, tem que saber os horários, tem que saber o que funciona, o que não funciona. O hotel tem que estar todo perfeitinho, todo certinho, a recepção limpa. Que nem eu falei, são vários detalhes. O quarto tem que estar entregue na hora, a camareira tem que estar com uniforme, garçom, recepcionista, gerente, enfim. O profissionalismo joga um papel fundamental também nesse momento. E criar uma base para uma relação de longo prazo nessa fase é fundamental, gente. É indispensável, eu diria. Segundo uma pesquisa que foi divulgada pela Harvard Business School, aumentar as taxas de retenção de clientes em 5%, ou seja, fazer com que o seu cliente se encante, aumentando a taxa de retenção dele em 5%, os lucros podem aumentar entre 25% a 85%. Imagina só isso. Então, vale muito a pena esse trabalho interno. Esse trabalho interno que eu vejo que hoje muitos hotéis se esquecem disso. A maioria dos hotéis, você chega, ok, recepção bacana, tal, legal, tudo funcionando, dá uma chave e deixa você embora. Né? Existe uma questão muito interessante entre deixar você ir sozinho e entre prestar um serviço, e é aí que faz toda a diferença. Mas, para que você possa aumentar essa taxa, né, e aumentar tanto a taxa de retenção como a taxa de lucro, o seu hotel precisa oferecer motivos para que o cliente, para que o hóspede queira ficar. Algumas pessoas ainda acreditam que o preço é a única razão para o consumidor ou para o hóspede querer continuar no mesmo hotel, mas isso aí a gente pode dizer que não é verdade. Isso aí, eu tenho 30 anos de experiência em hotelaria e te digo que isso não é verdade. Porque os estudos, eles indicam sempre que 82% dos consumidores afirmam ser bem atendidos. Lembra quando a gente conversou lá atrás sobre criar conexão? Então é muito mais importante a qualidade do produto do que o preço. É lógico que tudo tem um limite, mas se você oferece tanto benefício e você atende tão bem esse cliente, tudo vai funcionar nesse sentido. Tudo vai funcionar nesse sentido. Então ele não vai pensar no preço, ele vai pensar no benefício que isso lhe traz. E claro que na fase do profissionalismo, então, você tem que se concentrar em oferecer um excelente serviço, sério sem ser sisudo, né? Com seriedade, ajudar o cliente sempre a alcançar a realização do sonho, seja em casal ou em família. E uma das formas de fazer isso é justamente que cada staff seja um embaixador, né? Aquilo que a gente comentou lá atrás também, cada um tem que ser embaixador. Então, o treinamento é muito importante. Treine 10, 20, 50, 100 vezes. Cada staff vai ser embaixador que vai agir sempre ativamente para ajudar os hóspedes a usarem o melhor do que o hotel tem para oferecer. Às vezes a gente vai no hotel, fica sabendo das coisas boas no final. Isso é muito frustrante porque no final você acaba vendo que não aproveitou tudo que tinha para aproveitar, porque nunca ninguém ofereceu, tinha um cartazinho na porta ou um papel colado no elevador, mas esse embaixador nunca existiu. Então nunca motivou você a fazer o melhor uso do hotel. Porque uma das questões que são muito importantes, que sempre atrapalham muito o serviço de hotelaria, é que quem é staff, né, ou seja, os funcionários,
eles estão acostumados a fazer isso todos os dias. Todo santo dia, mesma coisa, vai lá, limpa o quarto, vai lá, prepara a chave, vê reserva, quem é que está chegando, quantas pessoas são. Mas para eles é mais uma vez, mas para o hóspede que vem é a única. Então tem que se colocar nesse papel. Por isso o treinamento de alta performance em hotelaria é muito importante, né? O grande desafio, claro, além de conquistar os hóspedes, é fazer com que todo mundo, né, que nem eu comentei agora anteriormente, se converta em embaixador da sua marca, né? Então, o que nós vamos fazer? Você vai lá também no nosso Instagram, no @paphotel, deixa lá seu comentário para a gente lá no direct, marca uma reunião que eu te explico melhor como a gente cria um staff de embaixadores de marca de um hotel, tá bom? Então a gente vai passar um tempinho juntos lá e eu vou te explicar como funciona. Isso nos leva então ao nosso ponto número 3, que é o encantamento. Quando então o hóspede tem um excelente índice de satisfação dentro do hotel, quando ele percebe que o custo-benefício já ficou muito barato, porque ele já recebeu tanta coisa, já tem o apartamento é fantástico, a comida é maravilhosa, todo mundo atende ele bem, é fácil de chegar, fácil de sair, tem várias atrações por perto, atrações dentro. É hora de você identificar então se pode ou não expandir os seus investimentos com a contratação de pacotes mais completos ou outros produtos e serviços em sua hospedagem. É dizer o quê? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ele está tão maravilhado que você pode chegar assim: olha, senhor Carlos, vou fazer o seguinte, eu acho que o senhor deveria provar o nosso spa. O nosso spa, ele é baseado nos spas mais conhecidos da Europa, tem a terapia X que vai dar o benefício disso e tal. O que o senhor acha? O senhor estava me comentando antes que como o senhor gasta bastante cavalo, que o senhor anda na sua fazenda e que tem certas dores, eu tenho certeza que o spa pode lhe deixar aí com uma condição bem melhor para que o senhor possa desfrutar do resto da sua estada. O que o senhor acha? O senhor quer reservar para as 10 da manhã ou para as 2 da tarde? Então você já induz o cliente e você já fez um upselling e você já deu um benefício para ele. E assim vai indo. Em suma, na verdade, esse objetivo que a gente vem falando, que é do encantamento, é fazer com que os hóspedes comprem mais de você. Porque, na verdade, o cliente que entra, ele vai deixar esse dinheiro em algum lugar. Ou ele vai deixar esse dinheiro no restaurante, ou ele vai deixar esse dinheiro no parque temático, ou ele vai em outro spa fora e vai deixar esse dinheiro. Então, que deixe com você, já que ele já está tão feliz. Então, isso a gente chama sempre de upselling, né? Upselling é quando você oferece um produto que você já tem dentro do seu hotel, é uma venda maior, né? É um upselling, você vende além da venda. Você já vendeu a diária e agora vai vender um chocolate, vai vender uma cesta de frutas, vai vender um pacote romântico, vai vender um jantar romântico, vai vender uma massagem. Então, você está fazendo um ingresso extra para o seu hotel, uma receita extra que não estava prevista, que ele ia deixar, que nem eu disse anteriormente, em outro lugar. Mas você tem que ter certeza que esse hóspede vai se beneficiar do upgrade, né? Seja sincero e que as vantagens, que o hóspede também, veja as vantagens. Não pode ser só um benefício para o hotel. Muitas vezes vale a pena até ceder um pouco e conquistar esse hóspede em definitivo do que ganhar alguns trocados explorando a fragilidade emocional de cada um, né? Então, existem muitas situações em que você não vai geralmente vender para um cliente só porque você quer ganhar 150, 200 reais, mas você vê realmente se ele precisa. Se ele precisa, você vende. Uma coisa muito importante também, pessoal, você está vendendo sempre o sonho, e isso muda uma vida. Você está começando a tornar esse hóspede seu fã. Ele já tem um contato com você, já sabe o seu nome, você já contou uma história para ele, de onde você veio, quando você começou a trabalhar, enfim, você já criaram uma conexão muito forte. E que aí nos leva ao nosso último ponto, que é o ponto onde o hóspede se converte em fã. Agora a gente já tem nas mãos o hóspede engajado, satisfeito, que estão falando bem do nosso hotel, que tem rede social, que tem amigo, que tem familiar. Ele já vai postar coisa lá dentro, ele é capaz até de fazer uma foto com você, fazer uma foto do jazz na lareira, tomando um drink, tomando uma sopa no pão, enfim. Ele já vai se converter num fã. Agora você tem que fazer o seguinte: na hora do check-out, não termine o encantamento, aumente o encantamento, né?
pode pedir indicação diretamente para esse hóspede que ele vai te indicar. Sr. Carlos, eu gostaria de agradecer muito a sua visita, né? O nosso hotel ficou encantado aqui com a sua família, vocês foram fenomenais, a gente ficou muito feliz que vocês vieram. E eu gostaria de pedir um favor para o senhor. O meu favor é o seguinte: o senhor poderia me passar alguns contatos de amigos seus para que eu entrasse em contato, para que eles pudessem ter essa experiência também como o senhor teve? Eu duvido ele negar. Se você e seu staff de embaixadores fizeram um bom trabalho, eu duvido ele negar. Pronto. Agora que você criou um fã, basta lembrar esse hóspede que traga os seus amigos, parentes, conhecidos. Afinal, todos querem curar alguma dor ou buscar mais prazer com quem se ama, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado comigo o Funil Invertido de Vendas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informação sobre isso, nós temos um curso especial preparado sobre esse funil. Entre em contato comigo ali no @paphotel, através do direct, me chama, a gente marca uma reuniãozinha e eu explico para vocês como funciona. Se você é dono de um hotel, de uma pousada e que queira fazer esse treinamento com a sua equipe também, a gente leva a nossa equipe, faz um treinamento, fazemos online também se for necessário e podemos ajudar a mais hotéis, pousadas e meios de hospedagem a converterem seus hóspedes em fãs. Tá legal? Até a próxima. Obrigado!